Voltei. Retornamos. A primeira voz pertencia a uma garota e soava quase como um sussurro. Uma batida depois foi seguida por uma voz masculina elegante e pomposa. Com toda a probabilidade, ele queria evitar abafar as palavras calmas da garota. A primeira pessoa a entrar foi uma mulher magra. Chamá-la de adolescente não seria um erro incomum. Ela parecia estar no final da adolescência. O seu cabelo brilhante estava parado na altura do ombro. Seus olhos e nariz eram perfeitamente alinhados. Ela não possuía uma beleza elegante, no entanto tinha uma beleza inorgânica, como se fosse uma boneca. Em sua mão havia um cajado de metal que era tão alto quanto ela. Inúmeras inscrições que se pareciam com letras e símbolos cravejavam esse cajado. Ela usava um manto solto e comprido, e embaixo havia várias partes grossas de roupas que davam a ela um mínimo de defesa. Só de olhar de relance já dava para dizer que ela era uma usuária de magia arcana. O homem usava uma armadura completa, embora não estivesse usando o elmo, e sobre ela havia uma túnica costurada com um símbolo sagrado. Ele tinha uma estrela da manhã em sua cintura e um símbolo sagrado que combinava com o seu tabardo pendurado no pescoço. Seus traços faciais eram ásperos e seu cabelo estava repartido. O seu minúsculo bigode estava parado bem rente à pele e suas feições davam a impressão de que sempre estava relaxado. Ele parecia ter cerca de 30 anos de idade. Esses eram os outros companheiros de Requeram, Art Iber Ailfurt e Robert Dyke Goldtron. Ah, vocês voltaram. Mas será que chegaram na hora certa ou na hora errada? Requeram se dirigiu aos dois em um tom firme. E então Robert Dyke respondeu em um tom que não soava como um senpai se dirigindo aos seus dois currais. O que é que aconteceu com vocês dois? Parte do motivo desse comportamento era o seu caráter natural, mas também era porque ele os via como trabalhadores em pé de igualdade com ele. Ah, não é nada. Não é nada não. Os dois recém-chegados olharam suspeitosamente para Requeram e Mina, que acenavam com suas mãos. Enfim, não vamos conversar por aqui. Vamos pra lá. O rosto de Requeram ficou sério e ele parou de brincar. Então apontou para uma mesa redonda nos recantos da taberna. Mas antes disso, que tal algumas bebidas? Ei, Mina, cadê o dono da taberna? E Mina olhou para ele com um rosto que parecia dizer: por que você tá perguntando isso? Ele foi comprar umas coisas. Eu tô tomando conta no lugar dele. Sério? Então o que vamos beber? Qualquer coisa que quisermos? Eu vou recusar dessa vez. Eu não me importo de não beber. Ah, fala sério. Então, que seja. Vamos começar a reunião da Foresight. Todas as expressões originais não existiam mais. Eles se inclinaram ligeiramente, aproximando os rostos entre si. Eles não conseguiam evitar, embora não houvesse mais ninguém por perto. Podia-se dizer que era um hábito da profissão. Eu fui verificar os detalhes dessa solicitação. Depois de garantir que ele tinha a atenção de todos, Requeram continuou falando. Seu tom era muito diferente de antes. Ele falava sério quando tinha que ser sério, assim como um líder de equipe deveria ser. O nosso cliente é o Conde Femel, e o pedido é investigar um conjunto de ruínas dentro das fronteiras do reino. Parece ser algum tipo de tumba enterrada. Eles vão pagar 200 adiantado e 150 após a conclusão. Sei lá o porquê o pagamento inicial é maior do que o final, mas a soma de tudo é bem grande. Além disso, pode haver uma bonificação, dependendo dos resultados da investigação. Mas todos os itens mágicos encontrados serão do Conde. Segundo ele, pagarão a quem descobrir metade do valor de mercado por qualquer coisa de valor que encontrem. Pedras preciosas, obras de arte e assim por diante serão valorizadas e depois divididos em metade para ele e metade para nós. Além disso, o solicitante também tem negociado com outros grupos de trabalhadores ao mesmo tempo, e dependendo das circunstâncias, podem haver mais equipes nessa expedição, provando o que eu disse anteriormente. Requeram compartilhou suas descobertas com Art e Robert Dyke, e depois explicou os detalhes. A expedição vai durar no máximo 3 dias, e o nosso objetivo é realizar uma investigação completa das ruínas. O maior problema é que essas ruínas provavelmente estão lotadas até a borda de monstros, então vamos precisar descobrir onde eles se escondem e assim por diante. Em outras palavras, vai ser uma dungeon crawl padrão. Ruínas abandonadas e coisas do tipo geralmente eram ninhos para monstros, e assim, quando os trabalhadores investigavam ruínas, era mais como se fossem uma força tática de reconhecimento.
Ainda assim, o mais importante é que parece ser uma tumba ainda não descoberta. O clima no ar mudou quando esse fato foi mencionado. 200 anos atrás, vários países haviam sido destruídos quando os deuses demônios invadiram a Terra. Não foram apenas os reinos humanos que foram devastados, mas os demi-humanos e reinos heteromórficos também. Às vezes, esses reinos arruinados escondiam tesouros inestimáveis, ou seja, itens mágicos de grande valor. Descobrir algo assim era sem dúvida o sonho de aventureiros e trabalhadores. Portanto, pessoas assim frequentemente ansiavam por descobrir ruínas inexploradas, e agora uma dessas ruínas havia aparecido diante deles. Ao ver o brilho nos olhos de seus camaradas, Requeran cedeu o papel de orador a seus 2 amigos que retornaram após coletar informações. Além disso, o conde vai cuidar do transporte até a tumba, bem como de nossas provisões e suprimentos. Bem, é isso aí. Agora, Art, Roberdyke, conta o que vocês descobriram. Primeiramente, a posição do Conde Femel é meio precária. Aparentemente, o Imperador Sangrento vem tratando ele com frieza, mas segundo as fontes, ele não está em nenhuma dificuldade financeira. Com relação a essa ruína dentro do reino, Art e eu fizemos algumas pesquisas, mas não ouvimos falar de nenhuma ruína na área ou de quaisquer cidades no passado. Já que há uma tumba, deveria haver alguma informação sobre isso deixada para trás. Sendo honesto com vocês, não tenho ideia do porquê haveria uma tumba naquele lugar. A única coisa na área é um pequeno vilarejo. Talvez pudéssemos aprender alguma coisa se perguntássemos por aí. O que acham? Não podemos fazer isso. Eles pediram sigilo. O solicitante disse que não deseja eliminar testemunhas, ou melhor, espera que não precisemos fazer isso. Claro, a região é território controlado pela coroa. Se agirmos precipitadamente, faremos inimigos na família real Valself do reino. O fato de que eles iriam entrar em uma ruína em uma nação estrangeira era praticamente um crime, razão pela qual não haviam contratado aventureiros regulares para isso, mas sim os trabalhadores. Em outras palavras, isso é mais um trabalho sujo, não é? É o que parece. No entanto, existem alguns problemas cabeludos nisso. E tem mesmo. Trabalhadores do Império causando problemas no reino. Imagina o tanto de problema que pode sair disso. E se der alguma merda, pode até aceitar o próprio conde. Com tudo isso, resta apenas mais um problema. A origem da informação sobre a tumba. Acertei? É isso aí. Tem alguma coisa nisso que não me cheira bem, sabe? Esse lugar não é perto da grande floresta de Toby? E se encontraram enquanto cortavam a floresta? Eu não acho que isso faz sentido. Veja isso. Art abriu um mapa e traçou um círculo usando os dedos em um determinado local. A localização exata não é clara, mas deve ser em torno dessa área. Seu dedo delicado deslizou sobre a superfície do mapa e em seguida bateu 2 vezes. E então tem uma vila aqui, embora seja muito pequena. Vamos chamá-la de vilarejo. Eu não acho que um vilarejo desse porte poderia cortar uma floresta. Realmente, um pequeno vilarejo deveria ter dificuldade em cortar uma floresta perigosa. Talvez o reino tenha autorizado algum empreendimento nacional, mas não há nada por perto que ofereça quaisquer benefícios em escala nacional nas proximidades. E indo mais ao ponto, nenhuma notícia sobre isso vazou. Os 4 estavam preocupados. Eles não sabiam ainda se deveriam aceitar essa tarefa. Como não tinham uma guilda dos aventureiros para apoiá-los, eles tinham que investigar o trabalho por conta própria, começando com um histórico de seu empregador e a localização do trabalho. Depois disso, deveriam verificar os detalhes do trabalho antes que pudessem aceitá-lo. E mesmo depois de tudo isso, eles ainda se depararam com problemas várias vezes. Seus trabalhos eram como uma aposta com suas vidas. Nenhum trabalhador poderia fazer um trabalho sem dizer a si mesmo que, por mais que checassem, ainda não era o suficiente. Se eles notassem qualquer sinal de um perigo com o qual não poderiam lidar, então teriam que recusar o trabalho, não importando quão bons fossem os termos. Eu fiz umas verificações extras sobre o pagamento, e quanto ao depósito... Requeran colocou uma placa de metal na mesa. Se eles rejeitarem o trabalho, teriam que devolvê-la ao cliente. Vários pequenos caracteres estavam escritos em sua superfície. Verifiquei a placa de crédito com o Banco Imperial e ela é válida. Podemos trocá-la por dinheiro a qualquer momento. Placas de crédito eram uma garantia de pagamento do Banco Imperial que funcionava como se fosse um cheque. Elas eram intrinsecamente feitas como uma contramedida contra a falsificação. Suas desvantagens incluíam
pareciam ser bastante tediosas de usar e o fato de que alguém tinha que pagar as taxas de processamento para usá-las, mas elas tinham lá suas vantagens. A Guilda dos Aventureiros geralmente lidava com esse tipo de coisa em outros países. No entanto, no Império isso era garantido pelo próprio país. No mínimo não é uma armadilha, o que já é menos mal. Na verdade, eu já sentia que eles estavam falando sério desde o momento em que nos deram essas placas. Se o outro lado estava planejando uma armadilha para eles, então não havia necessidade de pagar um depósito tão grande como taxa de contratação. É claro, a oposição poderia ter feito exatamente isso para pegar as pessoas de surpresa, mas Requeram não conhecia esse nobre e não tinha nenhum problema ou intriga com ele. Eu acho que... Calma aí, Mina, eu ainda não terminei. Espero que você possa ser um pouco mais flexível com isso, tá? Tá bom, mas me diga uma coisa. Ainda tem umas paradas esquisitas sobre esse trabalho, como a contratação de várias equipes de uma vez. Pra que isso? E Mina levantou uma questão interessante. Seria insensato usar mais de uma equipe para uma tarefa, ainda mais considerando o tempo necessário para contatar cada uma delas. Ficou claro que isso desafiava a explicação que eles tinham. Não tenho certeza. Sendo sincero, eu não sei o porquê eles estão com tanta pressa de verificar aquele lugar. Eu não ouvi falar de nenhuma emergência envolvendo o Conde ou qualquer pessoa relacionada a ele. Nem ouvi falar de nenhuma cerimônia ou ritual sendo realizado nos próximos dias. Se vocês querem a minha opinião pessoal, talvez ele tenha medo de que alguém do lado do reino encontre as ruínas antes dele, certo? E talvez contratar várias equipes seja para aumentar as chances de sucesso, não é? Diz aí, Requeiro, você não perguntou isso pro Gringham? E você acha mesmo que ele ia abrir o bico sobre isso? Só pra ele me revelar que o cliente contratou ele também, ele me fez gastar um bom trocado. Também tive que impedir que nossas informações vazassem. Requeram deu de ombros, indicando que já estava sem ideias. Há uma outra possibilidade. Alguém pode estar indo contra o Conde. É possível. Se for isso mesmo, a investigação apressada e a contratação de muita gente faria sentido. Aparentemente, algo grande aconteceu no reino recentemente, mas não parece estar diretamente ligado às ruínas perto de Erantel. Sério, Robert? O que aconteceu? Não sei bem a fundo, só ouvi alguns rumores. Roberdyke disse, e então ele falou uma explicação confusa sobre a perturbação na capital real. Coletar mais informações levaria tempo, mas ele não tinha informações confiáveis agora. Não parece que tem a ver, e ao mesmo tempo parece que tem. Mesmo assim, o que a arte disse é o mais provável. Você concorda com isso também, não é, Robert? Supondo que esse seja o caso, considerando o planejamento do cliente de contratar várias equipes de trabalhadores e o fato de estarmos trabalhando no território do reino, podemos acabar concorrendo com muitos aventureiros do reino, então. Se esse é o caso, então estamos apenas perdendo nosso tempo. Não importa quantas informações coletarmos dentro das fronteiras do Império. A gente precisa ter cuidado com as equipes contratadas por outro cliente. Em outras palavras, traidores. Eu não quero acabar sendo esfaqueado nas costas por supostos aliados quando estivermos terminando a nossa parte. Traidores ou aventureiros? Se eu tivesse que escolher, talvez os aventureiros pudessem ser melhores. Pelo menos dá para argumentar com eles e evitar que as coisas saiam do controle. Isso mesmo. Pode acabar zerando um banho de sangue se der confusão entre os trabalhadores. O que você pretende fazer, líder? Todos tinham dito o que pensavam. Tudo o que restava agora era tentar descobrir as coisas e prever o curso de ação futura. Antes de decidir, eu preciso dizer uma coisa. Ou melhor, perguntar uma coisa. E isso é vital. Requeram respirou fundo, e ao lado dele, Mina suspirou. Arte, um homem estranho estava procurando por você aqui. O rosto de Arte já era bem pálido, como uma manequim, mas naquele momento suas sobrancelhas se contraíram. A julgar por sua reação, Requeram tinha certeza de que ela conhecia aquele homem. Aquele cara disse alguma coisa antes de ir embora. O que foi mesmo? Requeram virou-se para Mina, e ela imediatamente lançou um olhar que parecia dizer: que joguinho você tá tentando fazer aqui? E no final, ela percebeu que Requeram realmente não se lembrava do que o homem havia dito e respondeu em um tom cansado. Diga à menina forte que o prazo acabou, ou algo parecido. Todos os olhos focaram-se em Arte. Ela fez uma pausa e depois falou em um tom inerte. Eu devo dinheiro.
Você tá devendo pra ele? Requeran exclamou surpreso. Claro, não foi apenas Requeran, mas Imina e Roberdaik também ficaram chocados. O dinheiro que eles fizeram como trabalhadores era dividido entre eles, então sabiam exatamente quanto cada um de seus colegas ganhava. Quando pensavam no pagamento que recebiam, era difícil imaginar que ela acabaria devendo dinheiro a alguém. Quanto você deve? 300 moedas de ouro. Depois de ouvir a resposta de Art, todos se entreolharam novamente. Era uma soma surpreendentemente grande quando se considerava a quantidade de dinheiro que uma pessoa normal ganhava. Mesmo os trabalhadores do seu calibre não poderiam ganhar tanto dinheiro de uma só vez. O pagamento total para este trabalho era de 350 moedas de ouro, mas isso era para toda a equipe. Depois de reduzir as despesas necessárias e transformá-las em um fundo compartilhado usado para comprar os itens consumíveis e outros recursos da equipe, o dinheiro restante seria então dividido entre eles. No final, cada pessoa receberia apenas cerca de 60 moedas de ouro. A equipe deles estava muito bem classificada entre os trabalhadores do Império. Se alguém fosse pelo sistema de classificação dos aventureiros, eles estariam em torno do nível Mithril. Contudo, mesmo um grupo ao seu nível não poderia fazer tanto dinheiro em um único pagamento. Como ela acabou devendo tanto dinheiro para alguém? A expressão de Art ficou sombria. Ela provavelmente sentiu os olhares duvidosos de todos os seus colegas. Era natural que ela não quisesse falar disso, mas ela não tinha escolha se não fazê-lo. Se ela decidisse interromper a discussão por aqui, ser expulsa da equipe seria um resultado perfeitamente compreensível. Talvez ela estivesse consternada demais para se abrir, mas no final, Art finalmente falou. Eu mantive segredo sobre isso o tempo todo, porque é uma vergonha para minha família. Mas a verdade é que minha família costumava ser nobreza, mas nós fomos destituídos de nosso status pelo Imperador Sangrento. O Imperador Sangrento, Jurknif Rune Farlord Elnix. Seu apelido surgiu por ser o imperador cujas mãos estavam manchadas de sangue. Seu pai, o imperador anterior, morreu e deixou sua posição vazia. Depois disso, ele rompeu os laços com um dos 5 grandes nobres, em outras palavras, a família da imperatriz viúva, por suspeitas de que eles tinham conspirado para assassinar o imperador. Depois disso, ele matou seus irmãos um após o outro, como se tivesse sido pega na tempestade da morte que varreu a cidade. Sua mãe morreu em um terrível acidente durante esse tempo também. Claro, houve oposição a ele. No entanto, o Imperador Sangrento havia assumido o controle dos cavaleiros do Império com suas proezas militares durante seu tempo como príncipe herdeiro. Então a oposição não foi párea para ele. Apoiado com um poder militar esmagador, ele eliminou os nobres influentes como se estivesse colhendo grãos de areia. No final, tudo o que restou na superfície foi um grupo que prometeu lealdade ao Imperador, independentemente de suas verdadeiras intenções, e assim ele consolidou todo o poder em si mesmo. Entretanto, o Imperador Sangrento não parou por aí. Ele tirou muitos nobres de suas posições sociais em prol de eliminar os incompetentes. Em contraste, indivíduos talentosos poderiam ascender à aristocracia, mesmo que fossem de nascimento comum, e assim ele construiu a base de seu poder sobre essa política. Haviam 2 pontos sobre tudo isso que impressionavam aqueles que testemunharam. O primeiro foi a maneira magistral com que ele orquestrou o seu expurgo dos nobres de modo a não diminuir o poder do Império, mesmo sendo na finalidade de destituí-los. O segundo foi que o imperador que havia realizado esse feito tão incrível o fez antes mesmo de completar os 15 anos de idade. Muitos nobres caíram em dificuldades por causa dele. No entanto, os meus pais ainda estão tentando ter um estilo de vida nobre. Claro, nós não tínhamos dinheiro para sustentar esse tipo de vida, então eles tiveram que pegar dinheiro emprestado de lugares obscuros para pagar as contas. Requeran, Imina e Roberdaik se entreolharam. Art havia disfarçado, mas sua voz ainda continha toques de aborrecimento, descontentamento e raiva. Mas eu ainda tenho confiança nas minhas habilidades mágicas. Por favor, me deixe participar. E foi isso que a garotinha magra, que segurava um cajado que era mais alto do que ela, disse. Requeran não foi o único que lembrou a maneira estupefata em que a encararam no passado, assim como o olhar de choque em seus rostos quando viram o verdadeiro poder da magia de Arte. Todas essas lembranças sobre ela retornaram às suas mentes. Mais de 2 anos se passaram desde aquele dia, e desde então se passaram por
muitas aventuras juntos. No entanto, mesmo depois de arrecadar uma boa quantia em dinheiro de aventuras repletas de risco de morte, o equipamento de arte não tinha mudado muito. E agora eles finalmente entendiam o motivo disso. É sério isso? Eu posso chocar um pouco de bom senso na força deles, o que você acha? Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Não, talvez precisem sentir o punho de Deus e acordarem para a vida. Deve fazer um tempo que eles não limpam os ouvidos. Eu vou fazer uns buraquinhos para ver se eles escutam. Por favor, se acalmem. As coisas são assim e ponto final. Eu vou falar com eles, é sério. Dependendo das circunstâncias, posso ter que fugir com as minhas irmãs. Você tem irmãs? Depois de ver Art acenar com a cabeça concordando, os outros 3 se entreolharam novamente. Eles não disseram nada, mas todos sentiram que talvez ela devesse abandonar esse emprego. Era verdade que os trabalhadores ganhavam mais dinheiro do que os aventureiros normais, mas por sua vez, os riscos que eles assumiam eram muito mais altos. Todos só aceitavam trabalhos depois de garantir que eram seguros, mas os acidentes que não podiam prever eram bem frequentes. Se algo desse errado, ela poderia acabar morrendo e deixando suas irmãs sem ninguém. Entretanto, todos sentiram que seriam intrometidos demais se dissessem mais alguma coisa. Tá certo, mas é o seguinte, pelo menos agora a gente sabe, né? Bem, vamos deixar você lidar do seu jeito com isso. Agora, voltando ao tópico de aceitar ou não esse trabalho. Depois de dizer isso, Requeran olhou friamente para a Art. Art, sinto muito, mas você não vai poder votar nessa decisão. Não precisa se desculpar. Está bem, eu entendo que não posso dar uma resposta adequada, já que estou em dívida. Isso era o que eles chamavam de ser cegado pela ganância. Sendo sincera, eu já me considero sortuda por não ter sido expulsa da equipe. De onde você tirou isso? Sorte temos nós de ter uma usuária de magia habilidosa como você na equipe. Não foram bajulações vazias, mas um fato compartilhado por todos aqui, em particular o seu talento. Os olhos místicos dela tinham salvado Requeran e os outros incontáveis vezes. Se alguém tivesse que nomear o talento de Arte, talvez chamá-los de olhos da visão total poderia ser apropriado. Aparentemente, todos os usuários de magia arcana irradiavam uma aura invisível de magia. O talento de Arte permitia que ela percebesse essa aura e entendesse qual nível de magia alguém poderia usar. A utilidade de ser capaz de perceber a força de um oponente não precisava ser explicada. Requeran conhecia apenas uma outra pessoa no Império com um talento como o de Arte, e esse era o maior usuário de magia arcana do Império, Fluder Paradine. Em outras palavras, apenas pelo poder de seus olhos, Arte estava de igual para igual com o poderoso Fluder. É sério, até hoje eu não acredito que a Academia Imperial de Magia te liberou de lá. Você leva muito jeito. É verdade. Mesmo tão jovem, já é capaz de usar magia do meu nível. Pelo que sabemos, ela pode até ser capaz de atingir o 6º nível. Isso provavelmente seria muito difícil. No entanto, apenas sabendo que a possibilidade existe, eu já fico muito feliz. Depois que o clima esfriou novamente, Requeran bateu palmas. O som claro e nítido chamou a atenção de todos. E aí, devemos ou não aceitar esse trabalho? Robert Dyke? Eu não acho que terá problemas. E Mina? Não tem nada muito suspeito. Além disso, não temos um trabalho bom há bastante tempo. Os trabalhadores não conseguiam emprego com frequência. Mesmo matando mortos-vivos nas planícies Katsi há 2 dias, isso era um extermínio regularmente programado, e não era o mesmo que o pedido de um cliente. Nesse caso... Se estão preocupados comigo, podem relaxar. Eu tenho outras maneiras de ganhar dinheiro mesmo sem aceitar esse trabalho. Os 3 se entreolharam e então Emina sorriu fracamente. Ah, tá. Até parece. Pensa direito. Esse trabalho vale muito a pena e o pagamento é realmente generoso. Não é, Robert? Exatamente. Não é por você, mas pelos tesouros que dormem naquelas ruínas. Não é verdade, Requeran? Ouviu isso, Art? A única coisa ruim nisso tudo é que a gente não vai levar crédito nenhum e nem pode anunciar que descobrimos essas ruínas. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Art se curvou em agradecimento e os 3 sorriram. Ei, Art,
Quer ir comigo para trocar essa placa de crédito por dinheiro? Quanto a vocês dois, vão ter que ficar com a difícil tarefa de ajudar a preparar nossos equipamentos de aventura. Os equipamentos de aventura incluíam coisas como corda, óleo e itens mágicos. Isso exigia uma verificação bem cuidadosa. O meticuloso Robert Dyke e Mina, com suas habilidades da profissão de ladina, estavam bem adaptados para essa tarefa. No entanto, a verdadeira razão para isso era que Requeira não era adequado para fazer essas coisas. Sem perder tempo, vamos logo. Ei, Art! Art inclinou a cabeça em dúvida. Requeira então falou a questão que estava em sua mente. Diz aí, o pagamento desse trabalho vai ser o suficiente para limpar os seus débitos? Não se preocupe, se eu pagar esse dinheiro primeiro, poderemos durar mais um tempo. Se não der, eu posso te emprestar, tá bom? É como ele disse, você pode nos pagar nos próximos trabalhos. Eles nunca se ofereceriam para pagar tudo por ela. Isso era apenas esperado. Os membros da Foresight eram iguais, afinal de contas. Permitam-me recusar. Eu acredito que é hora dos meus pais pagarem suas próprias dívidas. Tudo o que eu posso fazer é lhes dar algum tempo, como um ato de piedade. Tudo bem, então, como você quiser. Os quatro se entreolharam e então começaram suas respectivas tarefas, se preparando para o trabalho que estava por vir.